Olá a todos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a paz do Senhor. Mais um momento aqui, mais um devocional. E eu já para ser bem simples e objetivo, né? Eu quero que todos já peguem suas Bíblias, já deve estar próxima de vocês aí. E abram o livro de Jó. Tá muito fácil para achar o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. E até que vocês se arrumem, se ajeitem aí, eu vou dar um parecer aqui. Essa palavra me veio já no primeiro dia do nosso relógio de oração. E ela tem me acompanhado por todos esses dias, tem me acompanhado essa palavra. E o verso em si, ela me chamou muita atenção. E é o verso que eu quero trazer para vocês hoje, compartilhar com vocês. Lembrando que o que eu vou dizer hoje, para mim, sabe quando você assiste um filme e tem, sei lá, filme, primeira parte, segunda parte, terceira parte do filme? Quando o primeiro devocional, que foi da pastora Vivi, depois o segundo da Márcia, e tudo isso que o pastor já vem trazendo pra gente, pra mim isso é como se fosse um complemento. Então eu espero que o Espírito Santo, né, me ajude a levar essa palavra para vocês e que também ajude na tradução no coração de cada um dos irmãos, daqueles que estão aí vendo e me ouvindo, tá bom? Então todos aí acharam Jó 42? Ok. Vamos então para o verso 3, tá? Vamos ler? Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Nossa, isso, quando eu li isso foi um impacto para mim. Foi algo assim, me chamou demais a atenção e aquilo ficou no meu coração e tem perdurado no meu coração. Deus falando, aqui Jó, ele está replicando o que Deus já tinha falado para ele no capítulo 38. Então ele está reproduzindo isso, mas com outra situação e com outro contexto. Então ele fala, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E a palavra que eu vou trazer para vocês aqui é o conselho. Aqui nesse contexto de Jó seria o plano de Deus. Mas eu vou pegar essa palavra conselho e trazer também como um todo no livro. Jó, como o livro fala aqui, tinha alguns amigos. Ele tinha uma vida tranquila, uma vida sem novidade, né? Aquela tranquilidade na vida de Jó, né? Mas era um homem íntegro, um homem temeroso ao Senhor, né? De repente, a vida dele desmorona. Tudo muda, as coisas mudam, se alteram, as coisas ficam difíceis. Ele é afligido por muitas situações, na pele, na vida, perdeu a família. Então, um homem realmente muito atribulado, especialmente atribulado. E quando a gente tá sozinho, tá atribulado, às vezes desesperado, né? A gente precisa do quê? Do que a gente precisa? De conselhos, de pessoas que de repente apareçam nas nossas vidas, que tragam conselhos que sejam frutíferos, que tragam alívio, no momento de desespero, momento às vezes que a gente esquece de muitas coisas que Deus faz na nossa vida, a gente acaba esquecendo. Então, os amigos de Jó chegam para ele e falam assim, de início eles aparecem, se juntam a Jó, rasgam suas vestes, choram junto, ficam em silêncio com Jó, até aí tudo lindo e maravilhoso. Mas quando Jó, naquela ânsia de, sabe, quando você tem que falar alguma coisa para alguém, que você quer falar, você já não aguenta mais aquela situação que você está vivendo, você, sem saber o que está acontecendo, você quer falar para as pessoas, pedir ajuda, um conselho, um apelo para algum amigo. E quando Jó começa a falar da sua situação, os seus amigos já olham para ele, né? Resumindo aqui, como se ele tivesse uma culpa, como se ele fosse culpado do que estava acontecendo por causa do pecado. E esse é um pensamento até do mundo judeu, né? Se você está em aflição, está em dificuldade, é culpa do pecado. Você está em pecado, certeza que você está em pecado. E o que Jó queria, na verdade, era um ouvido amigo, era talvez não saber a situação toda, mas um auxílio, sabe? Algo que trouxesse para ele alívio. Vamos ver isso? Ainda no livro de Jó,
Um pouquinho antes aí, capítulo 6. No livro de Jó, capítulo 6. Todos acharam aí? Então vamos lá, ó. Olha esse verso aqui impressionante. O verso de número 11, verso 11. Vamos ler? Que esperança posso ter se já não tenho forças? E não é assim que às vezes se sente, às vezes, sem forças. Quando as coisas parecem que saem fora do comum, saem fora daquela... Sabe? As coisas mudam, viram nossas vidas. Como posso ter paciência se não tenho futuro? Olha como é que Jó estava aflito, desesperado. Ele já não via nem futuro mais para ele. Não tinha forças, não via futuro. Aí vamos pular para o verso 14. Verso 14. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então aqui já resume tudo o que ele está sentindo. Um homem desesperado, um homem que já não via futuro, um homem que não tinha mais forças. E os amigos de Jó estavam ali para, quem sabe, ele esperava isso, encorajamento. Alguém que pudesse trazer palavras doces ou palavras que trouxessem alívio para o seu coração. E foi o que não aconteceu. Aí eu pergunto, né? Nos dias que estamos vivendo, semelhantes até ao mundo de Jó, é momento de aflição, momento que as pessoas não têm, sabe, você não vê um futuro, um certo desespero nas pessoas, falta de trabalho, falta de soluções. E o que a gente mais quer é um conselho. E no mundo cristão, dentro da igreja cristã, por muitas vezes a gente se volta para conselhos maus, para conselhos de pessoas que não têm a ver com a gente, que não têm um andar com Deus, que não têm frutos da vivência com Deus. São pessoas que são até inaptas a aconselhar. E o cristão, por muitas vezes, ele deixa de se aconselhar na palavra para buscar conselhos em outros lugares, em outras pessoas que nada tem a ver com o mundo que a gente vive. E partindo para um âmbito até maior, lá fora, no mundo, as pessoas estão realmente tristes, desesperadas, as pessoas estão assim, sem solução. E o mundo, você vê, tanta filosofia, tanta coisa, e não tem resposta para o que a gente está vivendo no mundo atual. E essa resposta está em Deus. E o que falta, na verdade, também, é que os cristãos possam traduzir isso para o mundo. O mundo que não tem respostas, mas o cristão, ele tem a resposta. Se não toda a resposta, mas ele tem um caminho. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que traz conforto ante ao desespero, ante a aflição, ante a angústia que nós estamos passando. Notem que Jó, voltando agora, voltem para o capítulo 42, voltem um pouquinho à frente, né? O capítulo 42 ainda. Então lembrando aqui, ó, Jó estava sozinho, estava amargurado, entristecido, desesperado, com vontade de conversar, com vontade de contar da sua vida para as pessoas, e queria talvez não ouvir alguma coisa, mas alguém, um companheiro, alguém que pudesse encorajá-lo a continuar, a persistir, a olhar a face de Deus de uma forma sã, de uma forma sadia. Já que ele não teve isso dos seus próprios amigos, e a angústia dele é tão grande, ele clama que Deus fale com ele. E Deus fala com ele. Deus se apresenta a Jó no capítulo 38. E Deus fala as coisas, não responde o sofrimento de Jó. Por que daquilo? Mas Deus deixa claro para Jó: eu tenho um plano. Você não conhece os mistérios, todos os mistérios, mas eu tenho um plano. O que te basta é confiar em mim. Confia em mim, eu tenho um plano para você. Volta agora ao capítulo 42 e vamos ler a partir do verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu volto no começo, né? Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E lá na frente, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó, ele não tem resposta específica do mal que afligia ele. Mas ele teve a resposta do próprio Deus. Isso acalentou o seu coração. Isso acalmou o seu coração. O verso 6, por isso menosprezo a mim mesmo, poderia ter uma outra tradução. Eu até marquei aqui, ó. Estou confortado. Estou confortado, mesmo estando no pó e na cinza. E é isso que Deus nos traz, conforto. E é isso que os amigos de Jó deveriam ter feito com Jó. Conforto, encorajamento, auxílio, ajuda. Reparem que um pouquinho mais à frente, o próprio Deus pede para que Jó interceda pelos seus amigos, ore pelos seus amigos. Ai, meus irmãos, quando a gente começa a ver o livro de Jó, e os amigos comparecem, estão ali em silêncio, ouvindo, rasgam suas vestes, mas quando começam a falar, falam de coisas às vezes sem conhecimento algum do próprio Deus. E quantas vezes a gente precisa de um conselho de verdade pautado na palavra, que nos levem a ver a face de Deus. Lembra de Felipe e Natanael? Quando Felipe fala para Natanael, vem e vê, vem e vê. Que nós, como às vezes conselheiros de pessoas, sejamos pautados na palavra. E mesmo que nós não tenhamos uma palavra específica para ajudar ou para trazer para a pessoa, ou para um amigo muito próximo, o que a gente pode fazer por ele? Orar. E quando a gente, no caso de Jó, a gente está sozinho, nós precisamos de conselho. E mesmo que a gente esteja cercado por várias pessoas, por muitos amigos, ou talvez pretensos amigos, o nosso conselho vem da palavra de Deus. É onde nos traz conforto. Conforto para a vida, conforto para as circunstâncias, sejam elas quais forem. Deus vai falar com a gente. Deus se apresentou para Jó. Falou com Jó. Ouviu a Jó. E respondeu a Jó. O próprio Deus, esse Deus que ainda vive, que é o nosso Senhor e Salvador, intercede por nós, também nos aconselha e nos ajuda. E essa também é a ação do Espírito Santo, que nos aconselha na palavra de Deus. Então, o que eu levo para vocês é o seguinte, tanto para mim, né? Todos nós precisamos de conselhos, todos nós precisamos de ajuda quando for necessário, E todos nós somos falhos e limitados, como Jó também era. Ele demonstra isso. Mas ele é levado a encarar o próprio Deus, face a face. Ele ouve Deus, ele se alegra com aquilo e ele é confortado pela palavra de Deus. Que nós, como conselheiros, líderes, amigos, companheiros no corpo de Cristo, possamos levar conforto às pessoas. Possamos aconselhar as pessoas a verem o próprio Deus e entenderem que Deus, como diz Jó, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nenhum. E Ele pode todas as coisas, todas as coisas. E para terminar, meus irmãos, eu quero que vocês vão para o livro de Tiago. Livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Livro de Tiago. Lembram que eu até comentei da pastora e da Márcia? Eu acho que esse texto também faz um fechamento. Vem bem a calhar com o que a pastora comentou, que a Márcia também trouxe, do que o pastor tem falado há muito tempo pra gente. Então, todos aí acharam Tiago, capítulo 5?
capítulo 5, verso 11. Vamos ler? Capítulo 5, verso 11 de Tiago. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Foi isso que a pastora trouxe no outro dia. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. É o que eu estou falando agora. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Foi algo que a Márcia também trouxe na sua palavra. E eu cumprimento aqui, finalizando esse devocional. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ah, como é bom ouvir isso. Faz bem para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso espírito. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, mesmo que a gente não entenda o que a gente está passando. Seja dentro de casa, seja no serviço, seja no momento que estamos vivendo, momento de saúde, né, momento de pandemia. A gente não entende as coisas e o nosso mecanismo de defesa é buscar soluções. Talvez em pessoas, em conselhos maldosos, em conselhos de pessoas que não deveriam nos aconselhar. Às vezes no pecado. Mas o melhor conselho é o que está na palavra de Deus. Busquem pessoas, amigos de verdade, que aconselhem na palavra, pautado na palavra. Para que essa pessoa, aquela que está angustiada e aflita, possa ser levado a ver Deus face a face, como Jó o viu. Amém, meus irmãos? Que todos tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.